Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula da história de José. Isso mesmo, chegamos à 13ª lição e o título de hoje é Final Feliz. Glória a Deus. Quem não gosta de um final feliz? A leitura bíblica de hoje está no livro de Gênesis 46, do 1 até o capítulo 47, verso 12. O nosso objetivo hoje é enfatizar que ser fiel a Deus produz uma vida de vitórias em meio às tribulações e a sua palavra se cumpre em nós. Ponto central, a fidelidade a Deus produz uma vida de vitórias. Depois de tantas aulas aí, nós chegamos ao desfecho final da nossa revista, ao desfecho final da nossa história. E nós vamos ver aqui que a fidelidade de José, ela teve influência sobre toda a sua família, José foi fiel a Deus e isso acabou, abençoando toda a sua família, seus irmãos, seu pai, todos eles. Quando ele estava na cova e na prisão, José talvez pode ter pensado, a respeito do seu futuro. Pode até ter pensado assim, por que está acontecendo, Por que eu estou aqui quando ele estava na prisão? Mas tudo isso, aconteceu e José, ao invés de desesperar, ao invés de perder o controle, ele permaneceu fiel a Deus e obediente ao seu Senhor, e fazendo sempre o que era certo, o que era correto. Após a feliz notícia de que José estava vivo, o que aconteceu? Jacó, então, foi com toda a sua família, preparou ali para mudar para o Egito. No decorrer do caminho, Jacó ficou com dúvidas se era isso certo, se ele deveria mesmo mudar. E ali a Bíblia vai nos contar que em determinado momento, Jacó para em Berseba e faz sacrifícios ao Senhor ali, e Deus fala com ele, então, animando ele, falando para ele, então, que Deus estaria com ele. Então ele volta a ficar confiante e ele então vai até a terra do Egito, Na verdade, aqui a gente vai ver que Jacó nunca mais voltou para Canaã, Ele morreu ali no Egito, como diz a palavra do Senhor. Porém, os seus descendentes sim voltaram, porque foi promessa do Senhor, que Deus trazia eles de volta. Deus, então, aqui mandou que Jacó saísse da sua terra e viajasse para uma terra distante, para uma terra longe. Mas aqui, nós vamos ver que Deus tranquilizou ele no caminho, e ele, então, prometendo a ele que cuidaria dele ali, ok? O que nós queremos aprender com isso? O que nós podemos aprender com isso? Que quando nós ficamos assustados ou preocupados com alguma coisa, que está acontecendo, ou alguma situação que foge do nosso controle, nós podemos reconhecer, e entender que sentir medo é normal, mas que nós não podemos deixar com que esse medo nos paralise, com que esse medo nos impeça de seguir em frente. Porque ficar paralisado pelo medo indica que nós estamos duvidando da capacidade de Deus de nos guardar, de nos proteger, ok? Então nós temos sempre que ter certeza que Deus cuida de nós. Vamos para a nossa memória em ação. Memória em ação está lá no livro de Romanos 8, 28, que diz assim, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Leia o versículo diretamente da Bíblia com seus alunos, depois peça aos seus alunos para ler com vocês. Pode pedir para os meninos ler, depois pedir para as meninas ler, ou pode pedir para cada um ler individualmente, ou você pode fazer uma atividade aí de escrever na lousa, apagar uma parte para eles falarem sem estar lendo. Enfim, você pode fazer aí várias atividades de memorização, escolhendo, claro, uma para fazer com eles aí, para eles memorizarem o versículo. Lembrando que quanto mais você repete, melhor será para eles, então, memorizarem, ok? Tá a sugestão da revista aí na sua lição, que você pode também fazer de acordo com o que está na sugestão para vocês. Vamos então para a parte final do Explorando a Bíblia. Chegamos na última parte da história de José. José, então, está aqui agora no Egito. Nós vamos ver com as crianças, elas estão relembrando o que foi passado na história final. E você, então, vai começar aí, falando para os seus alunos, comentando que José foi fiel e influenciou toda a sua família. A fidelidade de José a Deus, o seu temor a Deus, fez com que toda a sua família fosse influenciada e fosse abençoada, ok? Nós vamos ver então aqui agora que Jacó fica sabendo
que José está vivo, né? Jacó chorou muito, ficou muito feliz, quase desmaiou ali, por saber que o seu filho José estava vivo, que ele ia ter a oportunidade de reencontrar, então, com o seu filho novamente. A Bíblia vai nos contar que Jacó, então, prepara aí toda a sua família, todos os seus filhos, mulheres dos seus filhos, os seus netos, as suas filhas, e vão todos para o Egito, conforme José havia falado, né? Conforme José falou para eles irem morar lá, Jacó pega toda a sua família, pega todos os seus bens, os seus animais, e eles então vão rumo ao Egito. Toda a família de Jacó, todos os seus descendentes, todos os seus animais, e eles então vão para o Egito para então reencontrar com o seu filho. Nós vamos ver que Jacó estava muito feliz, entusiasmado, porque estava com toda a sua família, estava indo então ao encontro de José. Como nós ficamos felizes quando estamos com a nossa família, né? Aproveitando, o que você gosta de fazer quando você está com toda a família reunida? O que vocês gostam de fazer em família? Né? É muito bom você aproveitar cada momento junto com a sua família, porque são bênçãos que o Senhor deu para nós. A família é bênção do Senhor. E momentos em família é momento para você desfrutar do melhor de Deus, né? Que o Senhor te presenteou. A família é um presente de Deus. Aqui nós vamos ver então que eles estavam felizes, né? Estavam indo então ali alegres e contentes rumo, né, ao Egito para reencontrar então com José. Jacó então, né, com tudo partiu com tudo que ele tinha até Berseba. Ali ele parou para oferecer um sacrifício a Deus, né? Jacó, ao mesmo tempo que estava feliz, contente, ele também estava preocupado se isso era o certo, se ele realmente deveria sair dali, né, de onde ele estava em Canaã e ir para o Egito. Será que era isso mesmo que Deus queria? Então a Bíblia vai contar que ele parou então ali e ofereceu o sacrifício a Deus, assim como fazia o seu pai Isaac. E aqui então vai dizer que naquela noite Deus falou com ele, né? Ele teve uma visão onde Deus falou assim: Jacó, Jacó, né? E ele responde: estou aqui, né? Pode falar, estou aqui. E aqui então Deus disse para ele, né? Que era para ele não ter medo de ir para o Egito, que ele podia ir tranquilo, que Deus estaria com ele, né? E que seus descendentes também seriam abençoados e que ali Deus faria deles uma grande nação. Então Deus encorajou ele, né, a ir para lá e falou para ele assim, ó, que ele estaria, né, traria os seus descendentes de volta para Canaã, poderia ir, faria uma grande nação e eles iam trazer eles de volta. Então Jacó ficou mais tranquilo e naquela noite então ele teve a certeza de que Deus estaria com eles. Jacó ouviu isso e ficou confiante, né, e levou consigo então todos os seus descendentes e eles foram para o Egito. Eu fico imaginando, né, como que estava o coração de Jacó, né? Quantas emoções passavam ali na cabeça dele, né? Quantos sentimentos, pensando, nossa, né, por que aconteceu isso? Ou, nossa, o que será que aconteceu com meu filho durante todos esses anos? Eu fico imaginando, né, que ele pensando assim, né, o que será que aconteceu com ele? O que ele fez, né? Será que ele teve medo, né? Talvez ele tivesse ali, né, o coração assim, sem entender o que está acontecendo. Talvez ele estivesse muito feliz, radiante, né, ao mesmo tempo emocionado, porque ele ia rever o seu filho. Talvez ele estivesse chorando pelo caminho, num misto de choro, de alegria, né, de gratidão a Deus por ter poupado a vida do seu filho. Um filho que ele achou que estava morto e agora descobre que ele está vivo. Como será que estava o coração de Jacó, né? Eu imagino que estava a mil, ele estava assim emocionado, imaginando o momento dele poder abraçar novamente o seu filho amado, o seu filho preferido. Lembra que ele era o seu filho preferido? Jacó então estava ali com o coração a mil, imaginando como seria esse reencontro, né? Quando Jacó ouviu isso, né, que Deus seria com ele ficou confiante e eles foram então todos ali para o Egito. A Bíblia vai dizer ali que eles eram muitas pessoas, né? Aqui diz assim, ó, ao todo foram para o Egito 66 descendentes direto de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos, né? As mulheres dos seus filhos, ou seja, sem contar as noras, né? Eles eram 66 descendentes, né? No caso, filhos e netos ali, ligados direto a ele, né? E aí, no total aí, 70 pessoas, né? Porque eram 66, mais ali os dois filhos de José e José, que deu um total de 70 pessoas ali, que eram os descendentes, então, de Jacó, ok?
Então Jacó mandou que Judá fosse à frente para pedir que José viesse encontrar com eles. Então, falou para eles, Judá, vai na frente, corre, encontra com seu irmão lá, fala para ele que nós estamos a caminho para que ele venha se encontrar conosco. E assim aconteceu, né? Judá foi na frente, encontrou com seu irmão, falou que eles estavam a caminhos, e eles então vieram e pararam em Gozém, né? Quando eles se encontraram, aqui nós podemos imaginar, né, que José e Jacó foi algo muito emocionante. Ele revê o seu pai, revê toda a sua família, né, o seu irmão de novo, né, Benjamim, que já tinha visto lá, mas agora estava junto com o seu pai. Foi algo muito emocionante. Jacó ficou tão feliz, que ele até disse assim, agora eu já posso morrer, né? Agora eu já posso morrer e descansar tranquilo, por quê? Porque eu sei que o meu filho está vivo. Ele agora poderia descansar, sabendo que o filho dele estava vivo, né? O seu filho amado. Depois disso, então, José falou para o seu pai, para a sua família, que ia conversar com o rei, para que eles pudessem ficar ali, né? Morassem ali naquela terra, naquele lugar. José, então, fala com o rei, com o faraó ali, e ele avisa que eles eram, então, cuidadores de ovelhas, né? Que eles eram pastores, que eles estavam ali com o seu rebanho, e que essa era a profissão ali dos seus familiares, né? Do seu pai, dos seus irmãos. E então aqui nós vamos ver que o rei manda José escolher a terra para ir lá. A melhor terra foi dada para os familiares de José, e essas terras passou a ser então dos descendentes ali de Jacó, dos filhos de José, né? O rei mandou dar ali as melhores terras da região para eles, onde eles ficaram morando ali, né? E José cuidando então dos seus familiares, dando para eles ali tudo que eles precisavam para sobreviver. E assim aconteceu, né? Para finalizar a história ali, eles foram felizes, foram abençoados naquele lugar. A nação ali, os descendentes cresceram muito, se multiplicaram, e José morreu, né? Jacó morreu ali no Egito, como foi falado ali na Bíblia, né? Morreu ao lado do seu filho José, José esteve com ele, e ele então foi morto ali. Depois de muito tempo a história continua, então depois os descendentes voltam lá para Canaã, como foi a promessa. Mas então, finalizando aqui a nossa lição, né, eles foram felizes, né? Essa história teve um final feliz. Uma história que começou tão difícil, né? Passamos por muitas dúvidas aí, né? José passou por muitos momentos, mas aqui nós vimos que a boa mão do Senhor estava estendida sobre ele, e que tudo foi o cuidado de Deus para com a nação ali de Israel. Deus estava protegendo, guardando e cuidando aquela nação, cumprindo aí a promessa feita então a Abraão, que dele faria uma grande nação. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa lição, espero que vocês tenham gostado aí dessas lições, né, sobre a história de José, que vocês possam ter aprendido muito em suas crianças também. Nós vamos encerrando por aqui, vamos finalizando o nosso estudo. Espero muito que vocês tenham gostado, ok?